Olá, muito bem-vindos ao Mais Vale, projeto da SECRE, em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater novos caminhos para o desenvolvimento e integração do Vale do Paraíba. Eu sou Rui Gonçalves, você já me conhece, e a gente, nesse encontro aqui, vai falar mais um pouquinho sobre educação. Mas não é sobre educação simplesmente como a qualificação profissional, mas educação como um caminho para que a gente possa efetivamente integrar a sociedade com a escola e permitir que a qualidade do ensino seja aprimorada a partir de uma participação maior da comunidade. Comigo aqui estão o Bruno Frossat, que é diretor da SEC, o Kleber Grasso, que é engenheiro e também tem uma larga experiência no setor aeroespacial e é consultor organizacional, o Fúvio Delecato, engenheiro aeronáutico, especialista em gestão e consultor de empresas. E por que essas pessoas estão aqui para falar de educação? Porque nós aqui organizamos recentemente um congresso de educação, foi a terceira edição do Congresso Ideias e Debates Educação, numa parceria do Invoz e da Rádio Jovem Pan, que foi realizada aqui em São José dos Campos. O Fúvio Delecato, inclusive, é o diretor de educação do Invoz. Gente, mais para vocês, bem-vindos, bom estar aqui com vocês mais uma vez para bater esse papo. E o que eu quero dividir aqui com vocês são essas percepções do que a gente aprendeu nesse congresso e que a gente partilhou com os educadores do Vale do Paraíba, porque no final das contas, isso tudo que a gente organizou, mesmo não sendo educadores, é focado justamente em quem está na linha de frente. E eu coloco a primeira questão aqui como o desafio da integração entre sociedade e as escolas em si. E eu queria ouvir de cada um de vocês a percepção sobre a importância disso e o como fazer. Fúvio, você que é o diretor de educação do Invoz, fala um pouquinho para a gente sobre quais aprendizados tivemos nesse congresso e de que forma isso pode ir para a prática para ser aplicado. Obrigado, Rui. A gente teve muita discussão nesse congresso e a gente percebeu uma preocupação muito genuína de muitos educadores com a questão da pessoa que é responsável pela criança que está sendo educada. E eu vou usar aqui a palavra pessoa, porque quando a gente fala pais, né? Pais existem num determinado contexto. Se você for avançar um pouquinho para a periferia, você vai ter o conceito de mãe, geralmente, né? E não de pais. Mas nós vimos uma provocação muito grande nesse congresso, onde a preocupação maior de todos os formadores, os educadores ali, era com a integração entre os pais, a sociedade que envolve a escola e a escola, ou seja, a relação comunidade com a entidade educadora. Isso em todos os níveis, em todos os níveis. Você fala na escola pública, o menino vai ficar na creche, na escola pública, o pai vai deixar o filho lá para poder ir trabalhar. Na escola privada, a mesma coisa. O pai também é demandado pela indústria e também deixa o filho para poder ir trabalhar. Então, você acaba vendo uma coisa que é consequência de uma coisa que começou lá muitas décadas atrás, que é aquela história de terceirizar a formação do teu filho, né? Em vez de você participar da formação do teu filho, você terceiriza a formação do teu filho, porque você está dedicando o teu tempo para outras coisas que são daquele momento. Então, a gente percebeu durante todo esse congresso uma preocupação muito genuína em retomar essa história de, não, o filho é meu, a educação é responsabilidade, o futuro que eu vou deixar para esse país, ou para essa criança, ou para esse meu filho, depende muito de como eu vou lidar com aquela entidade na qual eu estou deixando o meu filho Você durante... está trazendo um ponto, Fulvio, que eu acho fundamental, e desculpa te interromper, mas
Você diz o seguinte, que é muito clara o distanciamento, é muito claro o distanciamento das famílias em relação à educação dos seus filhos. Ele entrega para a escola a criança, e a postura dele não é de um pai ou uma mãe, a postura é de um cliente. E seja ele, seja o aluno, estudante de uma escola pública ou privada, né? Então, a gente perdeu essa percepção, e acho que esse é um dos pontos que a gente acabou sentindo isso nas discussões, a gente perdeu a percepção de que o pai e a mãe têm uma importância fundamental, diretamente ligada a esse processo, que entregar para a escola e se afastar não vai garantir a melhoria da qualidade, por melhor que seja a escola, por mais cara que ela seja, sendo uma escola particular. E aí, só para a gente girar essa roda, eu quero jogar na mão do Kleber. Kleber, quando a gente diz isso, né, a gente está se afastando da responsabilidade da escola, só que a gente quer uma educação de muito boa qualidade, a gente quer que o nosso filho tenha acesso à tecnologia, a gente quer acesso a tudo, né, como se a gente estivesse comprando um produto. Qual que é a tua visão sobre a educação que a gente precisa desenvolver, lógico que junto com pai e mãe, para que esse aluno tenha efetivamente qualidade no seu ensino, seja ele numa escola pública, seja numa escola privada? Excelente pergunta. Muito obrigado, Rui. Então, o fato, e como disse e apresentou muito bem o contexto, o Fúvio, percebemos, e isso ficou mais claro, mais intenso, né, nesse século XXI, né, com as demandas das organizações, das indústrias, pelos seus profissionais, né, e houve uma espécie de terceirização, né? E a gente está falando no estrito senso da instrução, né? Mas da educação, do desenvolvimento, de fato, da criança e do adolescente, né? Onde o pai, a mãe, ou o responsável pela criança ou pela adolescência, pelo adolescente, pelo jovem, né? Precisa efetivamente participar junto com a escola, com a direção da escola, com os coordenadores da escola, com os professores, para que haja uma integração, né, do desenvolvimento daquele ser, né, que está, de fato, sob sua responsabilidade, seja pai ou mãe ou um responsável pela aquela criança ou aquele jovem, né? Então, eu vejo que precisamos, todos nós, resgatar, de um lado, isso e promover isso que me parece ser a necessidade de uma consciência, né? Porque veja que as indústrias, as empresas, também precisam estar conscientes que o meu profissional tem filhos, né? E também ele precisa ter tempo hábil para participar do desenvolvimento dos seus filhos. Isso faz parte, diria, da boa saúde e sustentabilidade de qualquer empresa e da sociedade como um todo. Ou seja, o que você está dizendo a sociedade precisa entender que nós temos uma tarefa contínua, que é a formação da próxima geração. Seja eu pai ou não, tem uma geração que vai vir pela frente, ela precisa estar melhor capacitada do que a minha, digamos assim. E essa melhor capacitação dele não é só para ter um emprego melhor ou um emprego mais tecnológico, ou o que for. Para ser alguém que entenda um pouco mais do mundo em que ele está vivendo, né? Que entenda efetivamente quais são as preocupações que a gente precisa ter e consiga identificar as oportunidades para crescer. Eu acho que são duas habilidades que são muito valiosas, né? A gente entender onde a gente está e conseguir trilhar os caminhos para esse desenvolvimento, tanto individual quanto na sociedade. É assim que a gente vai fazer um grande país, não tem outra forma. Não vai ser votando no salvador da pátria, ele não existe. Então,
Agora, o que eu penso precisamos de modificações para que, mesmo com pouco dinheiro, a educação possa ter melhor qualidade, que não seja necessário uma montanha de investimento, né, para que a gente possa garantir uma qualidade de educação, porque essa montanha não vai aparecer no curto prazo. Bruno, você como economista, como empresário, que sabe as dores de contratar alguém qualificado e não encontrar essa pessoa, de ter a vaga e não encontrar, como é que você vê a responsabilidade do setor produtivo com a qualidade da educação que a gente tem no país? Eu vejo ela como total. Eu acho que é impossível a gente pensar atividade econômica ou atividade produtiva sem pensar em educação. Eu acho que nada mais significativo do que a gente debater educação dentro do Mais Vale, que é um projeto voltado à busca de caminho, a construção de caminhos para o desenvolvimento da nossa região. Então, a educação ela está no fundamento. Agora, qual é a responsabilidade do setor privado em relação a isso? Eu vejo como dois caminhos. Um caminho, ele está na atividade cidadã do setor privado, que é a atividade de influir, de se somar ao Estado, né? Seja ele por meio do legislativo, seja por meio do executivo, como um influenciador da direção em que se precisa. Portanto, assim, se eu preciso de um determinado nível de mão de obra, poxa vida, como é que eu posso fazer para que eu tenha isso? Eu preciso verbalizar isso, eu preciso ecoar. Então, por um lado, eu preciso ser um melhor demandante em relação a isso. Por outro lado, a gente precisa também buscar somar na solução. E aí eu acho que tem alguns caminhos que a gente precisa e pode pensar, né? Existem parcerias que a gente tem vivido na prática, por exemplo, a parceria do Senai com a SECRI é um caso de muito sucesso, em que basicamente o Senai, por exemplo, entra com a oferta de professores, a SECRI, que é uma associação de empresas aqui da região, a Associação das Empresas do Vale do Paraíba, ela cede a estrutura da sua sede, e o resultado final é a possibilidade da capacitação gratuita de mão de obra, ou seja, de ofertar educação às pessoas. Isso eu acho que é um exemplo, mas isso pode acontecer em qualquer tipo de espaço público, né? Então, eu acho que isso eu acho que é um caminho que a gente pode discutir. Agora, a gente precisa de mão de obra cada vez mais bem formada para a coisa poder avançar. Eu acho que, se você me permite, Rui, eu acho que uma coisa muito legal em relação ao Congresso foi uma frase que eu não consegui me sair da cabeça, que é: o conteúdo não é o fim. O conteúdo, ele é um meio. Quando a gente passa para pensar isso, quando você ouve da boca de um educador esse tipo de afirmação, isso é fantástico. Porque eu não preciso de um funcionário na minha empresa que saiba como fazer. Saber como fazer, eu posso ensinar o cara. Eu preciso de um cara que esteja disposto a aprender. Eu preciso de um cara que tenha uma atitude de falar o seguinte: eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ir além. É a atitude, a partir da atitude que eu posso trabalhar. Agora, ele precisa ter uma base. E aí a gente tem que pensar como construir essa base e, ao mesmo tempo, como provocar, desenvolver esse conjunto de atitudes que podem dar fundamento para que essa mão de obra ela possa gerar valor econômico, né, e progresso. A questão do conteúdo que você trouxe, ela está muito ligada com um conceito que tem um nome bonito e pomposo em inglês, mas é algo bastante simples. É o lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo ao longo de toda a vida. E por que esse conceito ele está muito em voga hoje? Porque o entendimento é que esse processo de desenvolvimento pessoal das suas habilidades e o seu conhecimento profissional, ele não vai acabar quando você fizer um curso técnico ou fizer a faculdade ou aprender alguma profissão de alguma forma ao longo da sua vida, seja ela seja ela formal ou não, né? Como as modificações tecnológicas, o avanço da ciência,
ocorrem cada vez mais rápido, existe um entendimento do encurtamento dessas carreiras, ou pelo menos da forma como ela é feita. Então, o que no passado uma pessoa não via mudar, porque algo era feito ao longo de diversas gerações do mesmo jeito, agora ela muda diversas vezes numa mesma geração. Então, a profissão que você escolhe, ela se transforma enquanto você está em atividade. Isso quando você dá sorte, né, dela só se transformar, porque muitas vezes ela pode ser extinta e outras profissões vão surgir. Então, a gente vai ter que ter essa capacidade de fazer a transição de um ponto para o outro, de mudar a sua função ao longo da sua vida. Então, é por isso que o conteúdo não é puramente o foco, é a capacidade de aprender novos conteúdos que passa a ter um valor muito grande. E isso vocês já sentem no mercado de trabalho, porque você não precisa ir muito longe para imaginar que na linha de produção, na sua empresa, você já deve ter modernizado ela algumas vezes no curto espaço de tempo, seja num equipamento novo, seja num software novo, e você precisa continuamente estar qualificando o seu profissional, e se você tiver um profissional que não consegue se adaptar a isso, você é obrigado a substituí-lo, porque você vai ter um equipamento com o qual o funcionário não tem capacidade de aprender a conversar, né? E é aí que a gente está com um problema muito sério, porque se você não pode fazer isso, você tem que desligar essa pessoa e vai achar quem para assumir. E na próxima virada tecnológica você desliga também. Então, acho que esse é um ponto fundamental nesse processo todo de desenvolvimento, porque a gente tem que ficar de forma recorrente, nos recapacitando para poder ocupar essas posições que vão estar disponíveis na sociedade. Então, esse eu acho que é um conteúdo bastante importante. Mas você quer complementar, né, Bruno? Não, só complementar uma coisa muito legal que foi falado no congresso que eu guardei foi, eu lembro dos Jetsons quando eu não sou, enfim, não sou tão novinho, mas nos Jetsons, uma coisa que eu achava fascinante, além dos carros voadores, era você pegar o telefone e você ver a pessoa do outro lado. E de repente a gente vê os smartphones, eles estão ali com a gente já, parece que eles estão a vida toda, e no final das contas são 13 anos, né? No congresso foi falado sobre a questão das mídias sociais, né? O Facebook, talvez como grande símbolo, também está mais ou menos esse período de tempo. Como a nossa vida mudou em 13 anos, em pouquíssimo tempo. E se isso mudou, por que a educação não mudou? Como que a gente pode pensar que a educação ela tem que ser a mesma, da mesma forma, né? E ao mesmo tempo, se na minha empresa, né, na empresa onde eu trabalho, a gente realmente tem que remodelar os processos, a gente tem que remodelar os equipamentos, por que as pessoas elas não têm que se recapacitar? Esse conceito do lifelong learning, do aprendizado da vida toda, o aprendizado contínuo, ele precisa ser introjetado nas pessoas. E quando a gente fala de desaparecimento de funções, isso já está acontecendo nos nossos olhos, né? Se não fosse uma obrigação legislativa, a gente não teria frentista, a gente não teria cobrador de ônibus, é difícil de você encontrar secretários hoje em dia. Você começa a olhar uma série de funções que cada vez mais elas estão desaparecendo. Como é que a gente pode fazer para a gente se recapacitar, para a gente ter empregabilidade, para a gente contribuir, para a gente gerar valor, né? Então, a educação ela precisa andar em paralelo com isso, senão a gente não tem a possibilidade de a gente não só transformar as vidas, como a gente instrumentalizar as pessoas com essa capacidade de criar valor, né? E eu vou jogar a bomba agora no colo do Fulvio e do Kleber, e aí vocês segurem essa bomba. A gente tem uma sociedade hoje que a gente tem um conceito que é o conceito de uberização. Esse conceito de uberização está muito ligado a processos em que você não tem efetivamente um vínculo empregatício e que o cara que te paga, o cara que te contrata, ele não precisa estar nem no mesmo país que você não precisa nem conhecer. Isso tudo vem através da intermediação tecnológica. Só que tem um grande problema aí. Quando a gente pensa nisso, as posições mais qualificadas, elas estão, às vezes elas não estão nem aqui no Brasil, elas podem estar em qualquer outro lugar do mundo. Então, quando você fala de um Uber, a matriz não é brasileira. Quando você fala de um
de uma Amazon, a matriz não é brasileira. Então, talvez não. Com toda certeza, os cargos melhor capacitados, pessoas nas melhores posições, nas posições que recebem mais pelo trabalho que elas desenvolvem, acabam estando longe, efetivamente, do ponto de contato, que é o cara que bota uma mochila nas costas e vai entregar alguma coisa. Do jeito que a gente está indo hoje, a gente tem condições de evitar que essa uberização deixe para um país como o Brasil só a função do entregador, ou a gente está afadado a não ter condições de fazer frente a essas empresas de tecnologia? Fulvio, você quer comentar isso? Obrigado, Rui. A pergunta é maravilhosa porque tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, essa transição do século XX para o século XXI e para o próximo modus operandi da humanidade, né? A gente percebe que essa tendência de uberização vem desde sempre. Eu, por exemplo, que estou muito ligado na parte de consultoria, a parte de qualidade, você percebe que desde muito tempo atrás tem aquelas teorias todas de vamos analisar o processo para que o processo seja repetitivo. Vamos analisar o processo para que ele possa ser novamente feito a hora que eu alterar um agente qualquer dentro desse processo. E a uberização, no fundo, é o suprassumo desse conceito de padronização de alguma coisa. Quando, no fundo, a gente pensa que a educação é exatamente o oposto. A educação, por isso que a frase do Bruno, eu achei muito legal ele lembrar essa frase do Congresso, o meio não é o que interessa, o meio o conteúdo não é o que interessa, né? O que interessa é a maneira de transmitir o conhecimento, né? Se a gente pensar que a educação deve ser uma forma de ensinar o cidadão a questionar e a perguntar, a gente vê uma uberização como exatamente o oposto. É aquilo, não pergunte, não questione, simplesmente siga a seta do teu celular que está dizendo que é para você virar à esquerda. Você vai virar à esquerda. Alguém pensou por você. Alguém pensou, alguém fez alguma coisa por você, alguém projetou. Mas se a gente continuar nessa trajetória, Rui, quem vai pensar por alguém no futuro se não existir ninguém pensando? Então, é mandatório, é essencial que isso seja revertido. Você perguntou se dá para reverter? Claro que dá para reverter. Eu sou plenamente ciente, eu tenho fé de que é possível reverter. Por quê? Porque nós já fomos muito assim algum tempo atrás. A gente entrava na escola, eu, por exemplo, venho de uma família de educadores, tá? Meu pai e minha mãe, os dois eram educadores. E eu me lembro que na época que não existia toda essa tecnologia, uma professora de história entrava na sala de aula e falava: hoje vamos debater o Holocausto. Dividia a sala em dois e falava: esse grupo aqui tem 15 minutos para estudar e defender o Holocausto. Esse grupo aqui tem 15 minutos para estudar e atacar o Holocausto. E depois mandava os dois debaterem. Durante meia hora, os dois debatiam. Esse grupo aqui só podia defender e esse grupo aqui só podia atacar. Mesmo que você, internamente a você, fosse contra ou a favor o Holocausto, né? E depois ela invertia as posições, essa professora de história, e falava, agora é o contrário. O que isso fazia na cabeça do estudante? Fazia ele pensar por que o Holocausto foi o Holocausto, da onde ele surgiu, para onde ele levou a humanidade, o que ele causou na vida das pessoas, o que ele causou como consequência nas novas gerações que vieram.
Uma metodologia uberizante vai fazer exatamente o contrário, vai fazer com que essa pessoa não pense. E se ela não pensa, ela não é capaz de inventar, ela não é capaz de criar. Dada uma situação nova, ela não é capaz de sair dessa nova situação. Então, eu sou realmente um defensor entusiástico e ferrenho da educação pensante, da educação que faça com que o cidadão pare e diga: por que que 2 mais 2 é 4? Da onde saiu isso? Por que que ser assim é melhor e por que que ser assado é pior? Por que que eu tenho que virar à direita só porque a seta do meu celular disse que eu tenho que virar à direita? Né? E fazer todas essas perguntas e procurar respostas para cada uma delas. Eu acho que é bem por aí que o ensino tem que ir, e se é possível, eu acho que é muito possível, desde que a gente permita ao aluno, permita à sala de aula, permita ao educador essa postura, a postura de inquisição, de perguntar, de criar, a postura de um pouco mais de liberdade do que a postura de uma uberização. Você está falando de seguir a seta, vou só para descontrair, vou trazer uma experiência minha que ocorreu 24 horas atrás. Eu marquei no GPS um destino e estou dirigindo por ele. Não conhecia o caminho para chegar lá, mas eu tenho uma vaga ideia do trajeto que eu preciso fazer, pelo menos senso de direção eu tenho. E aí o GPS me mandou entrar numa rua e eu olhava e falava assim, cara, não faz sentido eu entrar nessa rua, eu devia estar na paralela. Me faz mais sentido seguir para a paralela do que por essa rua aqui. Mas aí eu resolvi seguir o GPS. Andei 2 quarteirões e ele me mandou voltar para a avenida principal. Portanto, se você pensa, né, você vai perceber, inclusive, quando a tecnologia está te dando uma dica errada. Talvez ele fosse economizar 30 segundos para o algoritmo, né? Mas me colocou numa rua complicadíssima. Né? Então, Rui, realmente, a gente tem que pensar, né, Fulvio? é isso aí. Pensa, por exemplo, a diferença que vai fazer 30 segundos de disponibilidade do seu pensamento na hora de evitar um acidente. Então, esses 30 segundos que você economizou pensando poderiam salvar a vida de alguém, se você deixasse de seguir aquela seta. Né? Uhum. Então, não é 30 segundos jogados em vão, não é 30 segundos economizados em vão. Então, quando o Bruno fala que tem que ter agente atuante na solicitação demandante, né, da educação, é uma demanda coerente, uma demanda necessária, que é a única demanda que me leva a crer no caminho de crescimento do ser humano como ser vivente. Mas aí, quando você fala nisso, eu penso sobre essa questão sob o seguinte aspecto. Você falou do segmento cego, né? Vou seguir cegamente aquilo que alguém está dizendo para eu fazer, né? O que está aparecendo na tela do celular, porque alguém pensou naquilo ali, você não sabe qual é a intenção da pessoa, né? Que pensa, e você segue sem questionar. O meu ponto foi justamente esse, né? Eu estar sendo orientado por um GPS e questionar o GPS a cada curva. Falou, cara, não faz sentido. E, de repente, comprovar que quem tinha razão era eu, porque não fazia sentido eu passar por aquela rua. Talvez na conta do GPS fosse simplesmente para economizar 30 segundos. Mas era um caminho que não fazia sentido em função de diversos aspectos. Mas acho que esse é um ponto interessante, de manter uma visão crítica e questionar o porquê das coisas. E aí, se você acabou nos dando a percepção de usar um exemplo para debater justamente isso. Precisamos de pensamento crítico, precisamos de questionar, precisamos de saber o porquê. Se vai mudar a minha vida ou não, depois eu decido, mas me diga primeiro as razões de cada uma dessas coisas. E se eu posso pensar e refletir e criticar, eu posso ser criativo, eu posso desenvolver mais. Então, portanto, a gente está falando desse caminho
na educação, uma educação que permita, que habilite as pessoas a pensarem, a refletirem, a criticar e, sim, pensar em possibilidades melhores, não acatando aquilo que vem pura e simplesmente. Kleber, para você, eu vou aprimorar um pouco essa conversa. No Congresso, falou-se também do ensino de ciências, matemática, tecnologia, e focar esses ensinamentos também, de uma forma muito importante, nas mulheres, né? Porque normalmente matemática, tecnologia, ciência dizem que é coisa de homem e é coisa da mulher, é pedagogia, humanas, o que for. No teu entender, né? Qual é o grau de importância da gente melhorar a qualidade do ensino de ciências, tecnologia, matemática, design, inclusive, né, para a sociedade? Você que é um engenheiro. Então, essa pergunta é muito interessante, né? Eu acho que dá para a gente fazer vários debates sobre isso, né? Então, é assim, como eu vejo, né? Diferente do século XX, né? Onde os meninos vestiam azul, as meninas rosa, né? Os meninos jogavam bola, as meninas ficavam com bonecas, né? Então, o mundo do século XXI, necessariamente, ele demanda um mundo mais cooperativo, né? Então, se a gente for pensar em termos de neurociência, né, os hemisférios, né, do cérebro, direito e esquerdo, batendo bola um com o outro, um conversando com o outro, né? Tanto é que você acabou de falar, né? Como é que o pensamento crítico, racional e analítico consegue conversar com o pensamento criativo e disruptivo, por exemplo, né? Então, é assim, sem dúvida, a gente trazer as mulheres, né, para o universo, né, e tudo porque elas, por natureza social, têm o devido direito também e o que contribuir, seguramente elas vão dar contribuições complementares àquelas que o homem, por natureza, né, da sua natureza masculina, né, fariam se fosse um mundo só de homens, né? A gente tem exemplos aí, né? A NASA mesmo tem exemplos, né? Se tornaram filmes, né? De contribuições femininas que fizeram toda a diferença na história, né? Da espacial. Então, eu vejo que, de um lado, a gente mostrar para as meninas, né, que isso não é só, como dizem, brincadeira de meninos, né? Porém, dizer, olha, isso aqui, tanto homens quanto mulheres são capazes de dar contribuições. E, pela sua própria diferença, contribuições ricas e diferentes, que é o que o século XXI pede, né? Mais integração, mais um olhar, mais aplicação de uma consciência sistêmica e gerando, assim, efetivamente, maior valor agregado para a sociedade, né? Independente se seja no Japão, na Rússia, na China ou no Brasil. Quando você fala da NASA e fala que essas histórias já viraram filme, eu me lembro de um filme chamado Estrelas Além do Tempo, em que um grupo de mulheres é contratada pela NASA na época do desenvolvimento do programa espacial norte-americano, antes do homem ir para a Lua, né? Precisavam fazer cálculos muito complexos e os computadores da época não eram suficientemente bons para isso, e pessoas faziam esses cálculos e essas análises, e tinha um grupo de mulheres que fazia isso de uma forma muito bem feita, e mesmo fazendo isso de uma forma muito bem feita, elas eram vítimas de preconceito dentro da própria NASA, né? E esse é um filme muito interessante para ser visto e não simplesmente assistir passivamente e pensar de forma crítica durante todo o processo dele. Não só esse filme, como Radioatividade, que também conta a história de Marie Curie, que foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. Mas eu acho que, então, a gente percebe a importância da educação também
para o rompimento dessas barreiras, né, desses preconceitos, para desconstruir esses preconceitos. Então, a gente está falando aqui de uma sociedade que precisa estar atenta à sua relação com a escola, porque o que a gente quer não é uma formação profissional pura e simples de uma profissão, que os jovens hoje escolhem uma profissão, eles precisam aprender a desenvolver a capacidade de aprender ao longo de toda a vida, que os educadores chamam do processo de aprender a aprender, né? Para quê? Para que ele possa fazer todas essas transições pelas quais ele vai passar ao longo de toda a vida dele, né? Porque o mundo está cada vez passando por transformações mais rápidas, isso implica em transformações absurdas no mercado de trabalho, em demandas absurdas do setor produtivo, e a gente precisa fazer todas essas adequações para que a gente não fique de lado nesse processo, que a obsolescência que normalmente vem para a tecnologia, ela não ocorra com as pessoas. Então, esse é um ponto crucial. O outro ponto crucial é o entendimento, o desenvolvimento dessa capacidade crítica, também pelo desenvolvimento do aprendizado de questões como a matemática, as ciências e a tecnologia, porque isso passa a fazer cada vez mais parte do dia a dia de todas as profissões, né? Mesmo na área de humanas, hoje você precisa entender de matemática, de programação, de dados, porque isso passa a ser o movimento. A partir do momento que a gente entrega boa parte da nossa vida para um aparelhinho como esse daqui, a gente precisa entender como é que ele trabalha, porque senão ele vai ser dono da nossa vida, né? Então, precisamos entender de matemática também como uma necessidade para essa sociedade. E eu acho que a gente precisa pensar também sobre o aspecto dessa integração da sociedade na exigência das políticas que permitam que isso chegue na prática até as escolas. E aí a gente tem dois movimentos. Um movimento de querer a escola de melhor qualidade, a educação de melhor qualidade, e o segundo é como é que a gente investe para isso melhorar. A boa notícia é que a gente precisa hoje de pouco investimento se a gente tiver bastante criatividade. E uma das questões importantes nisso tudo é, por exemplo, usar essas tecnologias que hoje permitem que a gente possa ter conversas como essa de forma remota, cada um na sua casa, utilizando o seu próprio computador e uma conexão da internet. Se a gente pode fazer isso para ter essa conversa aqui, por que a gente não pode ter isso dentro da sala de aula para que os estudantes tenham condições de interagir com estudantes de outras regiões, com estudantes de outros países? Mesmo que o estudante não fale inglês, ele pode se relacionar com um outro estudante de um outro país que também tem a língua portuguesa. E aí a gente começa a ter outras percepções. Bruno, o que você acha dessa possibilidade de ter condições de usar a tecnologia para fazer essa integração não limitada ao espaço da sua sala de aula? Eu acho que antes até de falar nisso, se você me permite, só para complementar algo muito legal que o Kleber estava falando sobre a questão da mulher, né? E eu diria que, assim, mais do que a mulher, assim, quando a gente tem a possibilidade da gente colocar não só homens e mulheres juntos, mas pessoas diferentes, fundamentalmente diferentes, quando a gente parte da premissa de que a educação não se trata de simplesmente memorizar, mas se trata de refletir, e quando a gente parte da premissa de que, olha, se eu tenho pessoas que pensam igual, eu tenho menos questionamento. Se eu tiver menos questionamento, eu tenho menor chance de enxergar o problema ou o desafio por outros ângulos. E, portanto, eu limito as potenciais soluções. Quanto maior a pluralidade, melhor o resultado, né? Então, assim, quando a gente fala de, por exemplo, quebrar alguns paradigmas do tipo, olha, homens jogam bola, meninas brincam de não sei o quê, não faz o menor sentido. Quando a gente fala o seguinte, olha, as mulheres fazem pedagogia, os meninos vão fazer engenharia, não faz o menor sentido.
E aí, assim, um exemplo muito legal que foi colocado no Congresso, né, de falou assim, puxa vida, tem um desafio para falar sobre a China da dinastia Ming, sei lá. Você não precisa decorar as datas, mas, puxa vida, como é que eu posso pensar o processo evolutivo ali? Quais foram os aprendizados? Quais foram as contribuições daquela cultura para o todo? E se eu tenho a possibilidade de conversar com pessoas que pensam diferente, que olham para aquilo de maneira diferente, o resultado é muito mais rico. E quando a gente vai olhar para o nosso dia a dia, isso é tão verdade. As pessoas falam muito, por exemplo, hoje em dia do ESG, né? Que significa, é um acrônimo dizendo ecologia, sociedade e governança. Né? Quando a gente fala do S de sociedade, de societal, significa que da pluralidade, do estímulo à pluralidade. Mas isso ainda é muito pro forma, isso é muito uma situação do tipo, olha, politicamente correto é isso, ou então, olha, faça isso para você conseguir captar investimento. Quando na realidade, quando a gente olha a gente muda o prisma, e fala o seguinte, quanto que isso pode objetivamente agregar para o meu negócio? De eu investir em sustentabilidade, quando eu posso investir em ter pessoas diferentes que conversem, quando a gente passa para pensar o seguinte, poxa, por que não desenvolver projetos de, por exemplo, do primeiro ano de uma escola privada junto com uma escola pública, crianças que vivem em realidades completamente diferentes, juntas, e qual é o resultado da somatória disso, né, explicado nos diferentes ambientes? Puxa vida, quanto que pode ser a riqueza disso? Ou, como você estava falando, usando a tecnologia. A gente está aqui agora gravando esse programa, nesse bate-papo, por meio de tecnologia. A gente vai à casa das pessoas, seja por meio do rádio, seja por meio da televisão, seja por meio da internet, por meio de tecnologia. Então, por que não usar a tecnologia no espaço escolar? Então, quando a gente olha para isso, por exemplo, uma coisa que precisa ser questionada em relação à política pública é: precisamos de internet gratuita e de boa qualidade de maneira universal. Se a gente não tem acesso, a internet hoje ela tem que ser um meio, tem que ser acessível. Hoje, por exemplo, existem a possibilidade de a gente ter instrumentos de acesso extremamente baratos. Eu conheço uma iniciativa, por exemplo, inglesa, de uma certa entidade, por exemplo, que financia a $5, por exemplo, um dispositivo que permite o acesso à internet, né, para a educação. Né? Por que a gente não para pensar nisso? Né? E aí, quando a gente dá a possibilidade de instrumentalizar, não adianta nada simplesmente falar o seguinte, olha, a gente vai para casa e vai usar agora o Zoom ou qualquer ferramenta de videoconferência e dar aula, do mesmo jeito que a gente dá no presencial, através dessa ferramenta. Ou a gente chegar e falar o seguinte, você vai para lá e de repente a gente chega lá, a gente vê que as pessoas não têm acesso à internet. Ou então só tem um telefone celular e 5 filhos diferentes em idades escolares diferentes, precisando usar aquele aparelho. Então, quando a gente fala sobre isso, quando a gente olha sobre a ótica da adoção de tecnologia para os diferentes segmentos econômicos, por exemplo, sociais, a gente precisa olhar também esses desafios, começando pelo que está mais baixo. Mas a gente não pode limitar sob hipótese nenhuma. A gente precisa usar, se tem sido tão transformador a nossa realidade nos últimos anos, e quando a gente olha, por exemplo, o que está acontecendo com essa questão da pandemia, isso é um problema, foi um problema horrível, isso da pandemia. Na empresa onde eu trabalho, a gente, na véspera, quando explodiu essa história do Covid, a gente não estava preparado para trabalhar remotamente. E eu vi situações em que me apertaram o coração, de pessoas carregando o HD indo para casa. Poxa, a gente não estava preparado, mas a necessidade fez com que a gente se adaptasse. Por que agora, diante dessa pandemia horrenda, a gente não usa essa oportunidade também como uma chance da gente quebrar os paradigmas? Porque é importante também ser dito que é o seguinte, uma parte da responsabilização da gente não adotar tecnologias no ambiente escolar também são por parte dos gestores públicos e privados relacionados à educação e dos professores. Uma dificuldade da gente fazer isso. Por que não repensar isso agora? Né? Então, eu vejo nessa sua pergunta, Rui, se é possível, em que medida é importante a gente adotar a tecnologia, eu vejo como algo essencial e algo para ontem. E eu vejo também como uma fantástica janela de oportunidade. Eu vejo isso com o mesmo otimismo que o Fulvio mencionou, quando fala o seguinte, é possível?
eu acho que não só é possível, mas é o momento da gente fazer. E acho que não tem melhor momento da gente ter um papo como esse, como agora, no meio desse finalzinho aí da curva da pandemia. É que a gente não precisa passar por uma outra para a gente pensar numa janela de oportunidade, né? A gente conseguiu ter a clara noção da importância desses recursos tecnológicos que são muito mais acessíveis hoje, ou seja, o computador ou o smartphone e a internet. Só que a gente vive num país em que, por causa da desigualdade socioeconômica, muita gente tem acesso parcial a isso. Ou tem um smartphone, mas não tem internet, ou não tem nem internet nem smartphone, às vezes tem um computador velho, e aí a gente sentiu na pele o quanto essa parcela da população ficou segregada nesse momento em que a educação de todo mundo, a escola de todo mundo estava passando pela tela do computador. Então a gente tem alguns problemas que entraram para essa discussão sobre o aspecto de educação e que antes da pandemia não estavam. Então um deles é acesso à internet. A gente consegue resolver? Eu acho que se a gente tiver um pouco de criatividade, né, senso crítico e boa vontade, dá para resolver. A primeira forma que eu acho que dá para resolver isso é entender que boa parte do conteúdo pago por quem está pagando suas contas de telefonia celular, você paga e não usa. Todo mês você descarta um tanto de pacote de internet que você não usa. Quanto desse excedente poderia ser direcionado para a educação? Como é que a gente poderia, por exemplo, taguear conteúdos de educação, seja ele dentro de um ambiente virtual de aprendizado que é adotado pelas escolas, ou marcar os conteúdos de educação dentro de YouTube, dentro de... Onde for, você marca que aquele conteúdo é um conteúdo educacional e esse conteúdo trafega sem ser debitado da sua franquia, ou seja, mesmo que você tenha um simples telefone celular com um planozinho minúsculo, né, você possa acessar esse conteúdo, né, porque a gente entende que isso é de graça, né, isso de graça não, que isso é importante, portanto, não pode haver cobrança para que esse conteúdo chegue a quem precisa. E vou falar para você que o conteúdo de educação, em termos de bytes, trafegando na internet, deve ser uma fração minúscula diante de tudo que é usado de internet, de consumo de internet por aí. Então, portanto, quer dizer, um pouquinho de boa vontade, né, poderia servir isso para resolver. Como é que isso vai chegar na pauta? Vai chegar se as pessoas exigirem que isso seja demandado, né? Ou seja, não precisa nem gastar dinheiro com isso. Quem tem internet, como nós, paga com conteúdo que não usar. O excedente podia ir para esses jovens que tanto precisam de educação. O outro aspecto importante que a gente acabou, de uma certa forma, passando por ele, quando você falou, Bruno, é sobre a importância da escola, né? Como sendo esse centro aglutinador. Se eu não tenho condição de ter internet na minha casa, mas se a minha escola tem internet de boa qualidade e eu uso essa tecnologia que está dentro da minha escola, a escola pode ser também o hotspot, né? Que é aquele ponto quente, né? Onde tem Wi-Fi para a comunidade. E aí eu faço com que a comunidade circule, esteja envolvida mais com a escola, porque simplesmente eu dou internet para ela. E quando eu faço isso, eu gero mais opções de segurança, porque eu mantenho, mesmo nos fins de semana, uma atividade em volta da escola, porque as pessoas podem estar querendo usar a internet gratuitamente do Wi-Fi gerado da escola. Você vê como a gente pode começar a pensar em processos de integração da escola com a sociedade, o uso da tecnologia, né, a possibilidade de conteúdos de educação não dependerem do pagamento de franquia pelo serviço de internet. Ou seja, tem muitas formas de a gente garantir isso. Agora, o que precisa mesmo é envolvimento da sociedade. E, Fúvio, o tema desse ano do Congresso era justamente essa integração entre escola e sociedade. Você acha que a gente está num bom caminho pelos debates que ocorreram?
Rui, obrigado pela pergunta. A pergunta, como sempre, você consegue pegar, trazer o assunto para a gente assim, bem pontual. Eu acho muito legal isso, essa pontualidade desse assunto que você trouxe agora aqui. O, o que aconteceu durante o debate que a gente viu lá foi que ficou muito claro que nós estamos começando a pensar nos caminhos para que isso aconteça. Estamos dando os primeiros passos. Existem algumas pessoas no meio educacional e algumas pessoas no meio empresarial, vamos assim dizer, que estão começando a pensar nessa integração escola-sociedade, escola-família. Isso já é um bom sinal. Precisamos de muito mais, precisamos de muito mais. Essa ideia que você trouxe, essas duas ideias que você trouxe aqui hoje, muito boas ideias, que é a ideia de aproveitar o excesso de banda pago e não utilizado, e a ideia de levar as atividades escolares para circular na internet sem tarifação, são duas coisas que, com as tecnologias atuais, são perfeitamente factíveis. E que imagina essas duas coisas implementadas, ou uma delas só implementadas, imagina quanto de integração da sociedade ao redor daquela entidade educacional aconteceria só pelo fato daquela entidade educacional prover, por exemplo, um sinal livre para quem quisesse acessar um conteúdo educacional que também circularia livre pela internet. Então, estamos no caminho? Estamos. Estamos próximos do ideal? Não, nem de longe estamos próximos do que eu como pessoa, como ser, como cidadão, gostaria de que fosse a educação do país onde eu moro, ou do mundo inteiro, sendo bastante realista com a coisa, porque não é só o país onde eu moro que eu quero que cresça, eu quero que essa bolinha azul que a gente vive seja uma bolinha azul onde a gente possa viver bem. E para isso não basta só o meu país ser o dono de tudo, mas é lógico que eu estou aqui nesse meu país e esse meu país se torna como necessidade preemente do meu pensamento agora. Eu acho que o Bruno trouxe algumas coisas muito legais em relação a isso, o Rui. O Bruno trouxe a questão dos modelos de forma de divulgar e de disponibilizar conteúdos e plataformas. Por exemplo, existe uma determinada plataforma que ela é paga, que se você quiser utilizar ela para meios educacionais, você faz um pedido, o pedido é analisado e, se concedido, você consegue ter todo o acesso ao conteúdo daquela plataforma totalmente livre. Existem escolas que já estão adotando isso pelo fato dessa plataforma ter essa disponibilidade, ou seja, é a mesma coisa que você falou de taguear um conteúdo dizendo que ele é educacional. Aqui nós estamos falando de taguear o uso de uma plataforma quando esse uso é direcionado à finalidade educacional. Estamos caminhando para isso? Estamos. Estamos vendo oportunidades, estamos vendo ações? Estamos, mas ainda estamos longe do que eu consideraria ideal para a nossa situação, para o nosso Brasil. Eu acho que é só importante a gente frisar que, quando a gente está falando do acesso gratuito, você não está falando do acesso gratuito, a gente não está falando do acesso gratuito a todo e qualquer conteúdo. A gente está falando do acesso gratuito por meio do acesso da internet, ou seja, que não seja necessário obter um plano de internet para ter disponível um conteúdo. Então, por exemplo, eu não estou dizendo que um conteúdo educacional criado, como, por exemplo, um jogo que tem funções pedagógicas, que é oferecido
por uma empresa de tecnologia, né? Não estou dizendo que aquele conteúdo vai ser gratuito, mas o acesso a ele que não seja barrado. Por quê? Porque uma escola particular, por exemplo, pode adquirir aquele conteúdo, né? Botar dentro do seu ambiente virtual de ensino, e a conexão àquele conteúdo ela tem que ser garantida a toda e qualquer estudante. Então, quem cria conteúdo continua sendo remunerado também pela criação, porque senão a gente começa a criar um problema também de cortes, né? As pessoas não vão se sentir estimuladas a criar alguns novos conteúdos, porque a gente sabe, né? Para comprar um livro, assim, quem escreveu o livro precisou dedicar tempo, esforço e conhecimento, portanto, ele precisa ser remunerado. Então, os conteúdos educacionais precisam continuar sendo remunerados. Agora, o que a gente precisa fazer é que isso chegue a todo mundo. Do mesmo jeito que você tem os programas de livro didático, em que as pessoas vão ler o livro, vão receber um livro gratuitamente na escola pública, por exemplo, é a mesma coisa que você tentar oferecer o livro didático, mas trancar a porta da escola, né? Você precisa deixar a porta da escola aberta, né? Você tem... Desculpa, Rui, você tem pode toda dizer. a razão, você tem toda a razão. O acesso é uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui que vale a pena citar, porque era antes da época de toda essa tecnologia. Existia um professor que tinha um aluno muito carente, e a Associação de Pais e Mestres daquela escola resolveu ajudar aquele aluno em conseguir material para estudar. Por exemplo, como o aluno fazia para ele ter material para estudar? Ele ia na padaria comprar pão, coisa que hoje em dia não se faz mais, se compra no supermercado as toneladas, né? Mas naquela época se comprava pão embrulhado em papel na padaria. O rapaz da padaria já sabia e embrulhava o pão dele sem amassar o papel, com 5, 6, 7, 8 folhas de papel. O menino levava esse pão para casa, desembrulhava, pegava aquelas folhas, passava a ferro, cortava as folhas, costurava à mão para ter um caderno onde anotar as instruções que o professor dava. E quando chegava na famosa prova, ele era o melhor da classe, mesmo nas questões mais exigidas. E a Associação de Pais e Mestres daquela escola resolveu ajudar esse menino no ano seguinte por força desse professor, que trouxe à tona o caso do menino. Então, o acesso aos meios, que é exatamente o que você está falando, o acesso à internet para poder ter o acesso àquele conteúdo que foi feito por alguém que foi remunerado, é o que interessa ser democratizado, que é o que interessa ser disponibilizado. E a pessoa que desenvolveu o conteúdo, o professor, o autor, o instrutor, continua sendo remunerado por aquele conteúdo que ele desenvolveu. Exatamente, eu quis trazer esse exemplo, que foi um exemplo muito marcante na minha vida. Eu conheci essa pessoa, eu conheci esse aluno, e sei da história de vida dele. Hoje é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa muito bem colocada no mercado de trabalho, e graças ao reconhecimento de um grupo de associação de pais e mestres que permitiu o acesso àquela criança. Então, a gente já está chegando aqui, estourando nosso tempo praticamente, e eu preciso liberar nossos convidados, que vocês têm compromisso, mas eu queria só, então, pedir para o Bruno e para o Kleber fazer a seguinte reflexão. Como é que a gente pode oferecer ou cobrar uma educação de qualidade quando muitas famílias ainda no Brasil não sabem nem a importância da educação porque não tiveram acesso a ela? Então, é muito fácil para quem fez uma faculdade entender a importância de uma faculdade e querer que o seu filho faça faculdade. Quando você passa por dificuldades muito grandes, nem sempre você vai ter essa percepção do valor da educação. E como é que você vai cobrar uma educação de boa qualidade se você não tem referência? Kleber,
Você consegue trazer a sua visão sobre isso? Como fazer a sociedade cobrar por uma coisa que ela muitas vezes não sabe nem o que é? Então, você trouxe uma questão extremamente relevante, né? E a gente tem muitos exemplos, inclusive pessoais, né? Que boa parte das famílias mais carentes, né? Por tradição, né? Tiveram que, por sobrevivência, trabalhar desde cedo, desde criança. Isso é fato no Brasil, né? Inclusive, com essa pandemia, isso se intensificou, porque se ausentaram de fato das escolas, e muitas crianças pequenas, né, não só adolescentes, foram colocados no trabalho para poder ajudar as famílias. Então, você só, nesse questionamento seu, Rui, só reforça a necessidade nossa, enquanto cidadãos e pessoas da sociedade, né, arregaçarmos nossas mangas e fazermos um trabalho mesmo de mentoria para ajudar essas pessoas a compreenderem o real valor, né? O quanto que um filho hoje, né, capacitado, né, significará um bom recurso, né, e uma vida efetivamente melhor para os netos dessa pessoa. Eu acho que tem esse trabalho que não é pequeno, é grande, mas que demanda o engajamento de todos nós da sociedade. Penso assim. Bruno, e você? Qual é o comentário que pode trazer sobre esse desafio de educar também os pais para que eles possam entender o quanto a educação dos filhos é importante? Eu acho que, para responder isso, eu primeiro falaria do conceito de meritocracia, que as pessoas falam tanto e às vezes a gente acha que é o mais justo, mas não existe justiça nenhuma quando de 0 a 10 alguém sai do 8 e alguém sai do -8 para chegar no 10. Do 8 para o 10 são 2 passos, para quem sai do -8 para o 10 são 18 passos. Quando a gente está falando de educação num ambiente socioeconômico em que os pais estimulam a criança em relação à importância da educação, e alguns espaços em que, primeiro, não existe a ideia de pais, né? Como o Kleber mencionou, o Fulvio mencionou no começo, né? Quando a gente vai em regiões mais periféricas, só existe a questão da mãe. E aí, muitas vezes, em um programa anterior, eu trouxe uma experiência que aconteceu numa reforma de uma creche, de que ia acontecer no sábado, e a grande tristeza que eu fiquei em relação, apesar do sucesso todo que aconteceu, foi do não envolvimento dos pais, eu digo, das mães ali. E aí, quando a gente ia conversar, eles falavam o seguinte: não, sábado é meu dia de descanso. Eles não conseguiam perceber que aquela estrutura, que aquele aparelho ali, ele era importante para a formação, para fazer diferença na vida e no futuro dessa criança. Então, eu acho que quando a gente passa a sensibilizar, a gente ter programas de educação da sociedade, né? Programas de sensibilização dos pais em relação à importância da educação como ferramenta de transformação, de instrumentação para que possa haver uma mudança na qualidade de vida, seja sobre a ótica social, seja sobre a ótica econômica daquele indivíduo, né? A gente já está avançando várias casas na redução desse gap enorme que existe entre aqueles que têm tudo e aqueles que quase não têm nada, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, Rui. Acho que isso passa por uma política pública de sensibilização da sociedade como um todo em relação a isso. E eu acho que o segundo ponto, ele é completamente instrumental. E a gente passou aqui ao longo desse bate-papo, que o tempo voou, sobre várias óticas, seja sobre do ponto de vista da estrutura, seja do ponto de vista do pertencimento em relação a esse processo educacional, que é um processo de transformação. Lembrando que esse processo ele não se encerra nos 20 primeiros anos da vida de um indivíduo, né? Mas ele é contínuo, ele é para a vida toda e cada vez mais importante. Se a gente não preparar as pessoas como fundamento para que elas possam perceber a importância, por um lado, da educação, e segundo, que elas possam ter a vontade, o desejo de se transformar, de aprender,
não estou falando necessariamente de estudar simplesmente, mas de aprender, e como isso é transformador e como isso é incrível, né? A gente não consegue imaginar políticas de desenvolvimento que realmente vão fazer do nosso país um país melhor. E isso fica, então, um alerta, acho que, por um lado, para as autoridades, mas principalmente para cada um de nós, nas nossas casas, para cada ouvinte que está ouvindo o programa, a importância da gente sensibilizar as pessoas que estão ao nosso alcance em relação à importância da educação. Não como discurso, mas como algo prático e algo que pode ser bastante diferente, inclusive da nossa própria experiência, muitas vezes. Legal. Eu acho que vale a pena deixar um recado, que é um recado bem claro para as pessoas que possam ter nos acompanhado até aqui, é o seguinte: se você sonha em viver num país na Europa, nos Estados Unidos, porque lá as coisas funcionam, porque lá é mais seguro, porque lá a economia é mais forte e tudo mais, lembre-se que esses países têm uma qualidade de educação bem melhor do que a do Brasil. Então, se você prestar atenção e tentar oferecer para as pessoas aqui no Brasil a garantia de que eles vão ter acesso a uma boa educação e vão ter acesso à saúde, daqui a alguns anos a gente vai ter um país tão bom quanto esses países que a gente fica invejando e gostaria de morar neles, porque esse sentimento está muito forte nos últimos anos. E eu não estou falando de achismo, eu estou falando de números. Aumentou drasticamente a quantidade de brasileiros que se mudaram para outros países. Então, se ao invés da gente pegar nossas malas e ir embora, a gente olhar para a escola que está perto da nossa casa, tenha meu filho estudado lá ou não, e entender ela como um bem importante para a formação da nossa sociedade e defender a qualidade do ensino lá dentro, eu acho que a gente começa a construir esse país que a gente tanto quer viver e que a gente acha que para viver nele a gente só precisa pegar um avião, fazer a mala e se mudar para ele. Gente, eu quero agradecer demais, então, o Bruno Frossar, o Kleber Grasso e o Fulvio Delicato por mais esse encontro aqui no Mais Vale, e dizer para você que a gente tem mais um encontro, né, daqui 2 semanas, nesse mesmo local. Um abraço a todos e até lá.